E aí pessoal, tudo bem com vocês? Queria dizer que é um prazer estar em mais uma videoaula, pessoal, com vocês aqui. Seguindo aqui o nosso conteúdo, nós vamos tratar essa videoaula de semelhança de triângulos. Perceba que tudo isso é uma sequência. Nós vimos teorema de Tales, agora semelhança de triângulos, e isso tudo vai complementar a nossa geometria plana. É importante, pessoal, nós tratarmos desse tema aqui, que ele é fundamental na execução do Enem, quando você for prestar vestibular. Então, assim, você está no ensino médio ainda, ou ensino fundamental ainda, você pensa, mas será que é necessário preocupar com o Enem vestibular agora? Mas pode ter certeza que os conhecimentos que vocês aprenderem agora serão de suma importância quando vocês forem fazer essas provas, tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham uma boa aula e vem comigo nesta aula. Observe, quando dizemos que algo é semelhante, ou seja, o sinônimo de semelhante é algo que parece, não é necessariamente igual, mas algo que parece ou que tem medidas e proporções parecidas, tudo bem? Nós podemos dizer que os dois triângulos são semelhantes se eles possuírem, existe uma regra básica para dizer se os dois triângulos são semelhantes. Então eu tenho um triângulo, eu posso dizer se ele é semelhante a outro ou não. Para isso, eles devem possuir três ângulos congruentes. Anotem aí, três ângulos congruentes. O que significa a palavra congruente? A palavra congruente significa mesma medida, ou seja, iguais. Então, sempre que você vê essa palavra congruente, é de igual, ou os ângulos desses triângulos, os três ângulos dele devem ser iguais aos outros três ângulos. Então, quando eu tenho um triângulo, para ele ser semelhante a outro, todos os ângulos deles devem ser iguais, ou, falando geometricamente, eles devem ser congruentes. A segunda coisa que esses triângulos devem possuir é que os lados correspondentes devem ser proporcionais. O que significa isso, professor? Lado correspondente é que, pessoal, isso aqui nós vamos entender com mais propriedade um pouco à frente, mas esses lados correspondentes eles devem ser proporcionais. Observe comigo esse triângulo. Perceba o seguinte, para ficar uma forma mais interessante, eu vou chamar esse triângulo aqui, de A, B e C, e triângulo, vamos lá, D, E e F. Esses triângulos, vamos testar se eles são semelhantes ou não. Perceba comigo, primeira regra, os três ângulos congruentes, ou seja, iguais. Eu tenho aqui 30, 30, primeiro é igual. Então, quando nós quisermos dizer que esse triângulo é igual, vamos pôr uma linhazinha aqui, 30 e 30 são iguais. Dois ângulos retos de 90 graus, x duas linhas, são iguais. Por fim, meu outro mede 60 e 60, ou seja, passei no primeiro teste. Eu tenho três ângulos iguais. Detalhe, pessoal, quando falamos de ângulos de um triângulo, é muito importante você ter em sua mente que o somatório, um teorema muito importante, teorema do somatório. O somatório dos ângulos internos de um triângulo sempre totalizará 180 graus. Possivelmente alguns de vocês já sabem desse teorema, mas é de suma importância, você que não sabe ainda, ter isso em mente. Ou seja, prova disso, temos que 30, 90 e 60 são 180. Perfeito, pessoal? Então, no primeiro teste passou, os três ângulos são congruentes. Eu tenho 30, 30, 60, 60, 90, 90. O segundo teste é que os lados correspondentes devem ser proporcionais. Quando falamos de proporção, pessoal, como já vimos em outras aulas, é que a razão entre os lados dos correspondentes devem ser iguais. Ou seja, perceba comigo. Eu vou pegar aqui 6. 6, ele é um lado
que está oposto a 90 graus. Poderia ser considerada a hipotenusa de um triângulo retângulo perfeito. Quem é correspondente, ou seja, quem representa 6 aqui no outro triângulo? Nós temos que é o 3, né? Ó, ele é oposto a 90 graus. Então, ó, a razão de 6 para 3, ela deve ser igual à razão de todos os lados correspondentes. Observe que podemos dizer, então, que 6 é o lado correspondente de 3. Pegar um outro triângulo, um outro lado aqui, ó, 4. 4, ele está entre 30 e 90. Entre 30 e 90 eu tenho 2, ou seja, 6 está para 3, assim como 4 está para 2. E por fim, podemos dizer que, pegando o último lado aqui, o 2, né? O correspondente do 2, ó, é o lado 1, né? De medida 1. Ou seja, ó, 6 está para 3, assim como 4 está para 2, assim como 2 está para 1. Perceba que isso aqui, para que eles sejam semelhantes, isso deve ser proporcional. Para você calcular a proporção, basta você dividir ambos. Vou dividir 6 por 3, vou ver quanto que vai dar. E ver se esse sinal de igualdade será verdadeiro. Observe comigo, ó. 6 por 3, 2. 4 por 2, 2. 2 por 1, 2. Ou seja, temos que são proporcionais. Contudo, se eles são proporcionais, e na proporção, olha que bacana, na proporção 2. Né? Quer dizer, esse triângulo aqui, ó, é 2 vezes maior que esse triângulo aqui. Ou, em outras palavras, esse é a metade desse. Perfeito, né, pessoal? Bacana? Então, se ó, os lados correspondentes são proporcionais e os 3 ângulos são congruentes, podemos dizer que ó, triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Bacana, pessoal? Essa aqui é a nomenclatura para semelhante. Sempre que você vê esse sinalzinho aqui, ó, opa, sinal de alerta. Os meus triângulos são semelhantes. Beleza? Tranquilo? Aí você me pergunta, mas professor, eu preciso fazer isso tudo para descobrir se ele é semelhante? Eu tenho que descobrir todos os lados, todos os ângulos, fazer essa proporção, ver se dá igual? Não. Na verdade, pessoal, existem 3 atalhos. Isso mesmo, eu vou falar a palavra atalho aqui, mas assim, existem 3 situações que você pode observar com poucas características se esses triângulos são semelhantes ou não. Nós vamos ver isso aqui, ó. A primeira situação, ó, casos de semelhança de triângulos, é mais conhecida carinhosamente como LLL, ou seja, lado, lado, lado. Significa o seguinte: se você tem apenas as medidas dos lados e esses lados são proporcionais, ou seja, os correspondentes são proporcionais, eu tenho que você não precisa olhar os ângulos, esses triângulos são semelhantes. Como assim, professor? Observe comigo, ó. Eu tenho aqui 6, 5, 6, 7, 10, 12 e 14. Ó, o exercício não me deu nenhum ângulo. Não tem como eu descobrir esses ângulos assim. Teria, mas seria um cálculo mais complexo. Mas não precisa eu descobrir esses ângulos para me entender se são semelhantes ou não. Se essa regrinha aqui valer, ó, se os lados forem proporcionais, nós temos que eles são semelhantes. Vamos testar? Observe, eu coloquei esse ângulo aqui como referência para facilitar a nossa visão. Eu peguei o adjacente acima do meu ângulo, é 5. Correspondente a ele, o adjacente acima é 10. Então, 5 e 10 são correspondentes. Pego 6 aqui, ó. 6, o correspondente de 6 é quem? É 12. Isso mesmo. E 7, o correspondente dele é 14. Tranquilo, pessoal? Ó, vamos descobrir a proporção? 5 dividido por 10, 0,5. 6 por 12, 0,5. 7 por 14, 0,5. Ou seja, ó, esse triângulo aqui é proporcional a esse, porque os lados correspondentes, ó, possuem a mesma proporção, que é 0,5. Detalhe, podemos concluir então que esse triângulo, ó,
se a proporção é 0,5, ele é a metade desse triângulo. Isso tudo, pessoal, porque estamos comparando este com este. Se eu comparar este com este, o que vai alterar? Essas informações de baixo aqui, ó, que pertencem ao segundo quadrante, elas vão subir, ao segundo triângulo, perdão. E essa daqui, que pertence ao primeiro triângulo, vão descer. Aí a razão será 2. Ou seja, esse é o dobro deste e este é a metade deste. Basicamente, como eu provei que todos os lados correspondentes são proporcionais, eu não preciso provar ângulo. L, L, L é um caso de semelhança de triângulo. Eu posso dizer com certeza que eles são semelhantes. O segundo caso, pessoal, que eu tenho aqui, ó, é o caso AA. Não é Alcoólicos Anônimos. AA é de ângulo, ângulo. Perceba comigo, pessoal. Lá era 3 L's. Aqui são só 2 ângulos. Ou seja, se dentro do seu triângulo tiver 2 ângulos congruentes, detalhe, abre aspas, os ângulos, não existe ângulo proporcional, tá? Proporcional é lado. O ângulo, ele é congruente, ele tem que ser igual, ele tem que possuir a mesma medida. Tranquilo? Então, assim, se ele possui 2 ângulos congruentes, logo podemos dizer que os triângulos são semelhantes. Ah, professor, e o lado? Eu não preciso olhar, não? Não. Se os ângulos forem 2 ângulos forem congruentes, automaticamente os seus lados serão proporcionais. Tudo bem? Então, ó, observe comigo. Eu tenho um triângulo menor e um maior. Apesar da diferença de tamanho, ambos possuem 30 graus e 90 graus. Não é verdade? E observe, se vocês concordam comigo, se aqui é 30 e aqui é 90, quanto que falta para 180 será esse aqui. Ou seja, falta para 180 60 graus. Logo aqui também é 60 graus. Então, de cara, quando você já tem 2, você já percebe que o terceiro, você já tem ele também, né? Mas não vem ao caso aqui, ó. Se eu tenho 30 e 90, ó, 30, ele tem um congruente aqui. 90 tem um congruente aqui. Ou seja, o meu triângulo A é semelhante ao meu triângulo B. Posso até falar assim, ó, triângulo A semelhante ao triângulo B. Sinalzinho aqui, pessoal, é semelhante, tá? Perfeito, tranquilo, ó. Viu 2 ângulos? Para tudo, já é semelhante, não precisa continuar preocupando, fazendo cálculo, não. Beleza? O nosso terceiro e último caso, que pode ser um atalho muito bom para nós, é o seguinte, ó. Perceba comigo, esse é LAL, lado, ângulo, lado. Ou seja, olha, eu tenho lados proporcionais e tenho um ângulo congruente. Eu preciso de 2 lados proporcionais, ó, mas no meio dos 2 lados tem que ter um ângulo. Tudo bem? Como assim, professor? Observe comigo, ó. Lado, ângulo, lado. Não pode ser lado, aí eu ponho aqui, ó, o ângulo. Se fosse esse ângulo já não era válido. Precisa ser o que está entre os 2 lados, ou seja, este. Perceba comigo aqui, ó. De cara, quando eu coloco aqui, ó, esse ângulo com a linha, riscando a linha, o ângulo e linha, eu tenho que eles são iguais, ó. Se tem uma linha aqui, tem uma linha aqui, é igual. Provavelmente você vai ver isso nos seus livros, nas suas apostilas, que quando você tem o ângulo cortado, significa que ele é igual, ó. Se fosse 2 cortes, aí era diferente. Um com 2 e um com 1. Então, ó, já tenho de cara que esse ângulo é igual. E ele está, ó, no meio dos lados. Bacana. Só preciso saber se esses lados são proporcionais. Então, ó, eu tenho 16, correspondente a 16 são 8. Tenho 20, correspondente a 20 são 10. Efetuando a divisão aqui, né? Eu tenho que a proporção aqui é de 2 e daqui também é de 2. Ou seja, os lados são proporcionais, porque a razão entre eles é a mesma. Para tanto, eu tenho lado proporcional, ângulo e lado proporcional. Ou seja, só com essas informações aqui eu posso te dar certeza que meus triângulos são semelhantes. Agora vamos para a parte boa, né, pessoal? É o momento de executar exercícios. Observe comigo, exercício de número 1. Sendo que os triângulos abaixo são semelhantes, para tudo.
Ó, daqui para frente o exercício já falou. São semelhantes. Não preocupa, você não vai precisar identificar por que são, não. Eles já são, tá? Determine o valor de x e y. Vamos que vamos. Pessoal, letra A. Eu tenho aqui um triângulo, ó, que ele me dá lado 80, 40, 120. Vou chamar esse triângulo A para ficar mais fácil da gente conversar. E esse triângulo B, ele mede y, x e 30. Perceba uma coisa, o exercício não pediu para provar que ele é semelhante, já falou que é. Mas, ó, esse ângulo mede alfa. Por coincidência, aqui também mede alfa. Então, ó, eu tenho um ângulo congruente. Aqui mede beta e daqui também mede beta. Então, ó, eu tenho dois ângulos congruentes. Ou seja, se eu precisasse determinar qual a semelhança de triângulos aqui, ó, eu poderia dizer para vocês que é a A. De cara, pelo método do caso AA, eu sei que eles são semelhantes. Ou seja, ângulo, ângulo. Segundo caso aí que nós vimos. Tranquilo? Ó, tendo que eles são proporcionais, eu posso fazer o seguinte, ó. Pense comigo. Vamos identificar os lados. 120. 120, ele é oposto a beta. Quem é oposto a beta aqui é 30. Então, ó, 120 está para 30. Assim como, pega 80. Lembrando, ó, que se eu comecei com esse triângulo, sempre tem que pegar, ó, aqui, ó, em cima eu comecei pondo A, sempre informações de A, embaixo aqui sempre informações de B. Você começa a trocar e misturar isso aí não vale sua proporção, não. Perfeito? 80, quem é congruente a 80, perdão, quem é correspondente a 80? Ó, 80 está entre alfa e beta. Quem está entre alfa e beta é y. Então, ó, 120 está para 30, assim como 80 está para y, assim como 40, né, que é o nosso último lado, está para quem é congruente a ele, que é oposto a alfa, x. Perfeito? Então, ó, aqui, como sabemos que o meu triângulo é semelhante, eu tenho aqui, então, que essas razões são obrigatoriamente proporcionais. Para tanto, então, basta fazer uma boa e velha regra de 3 aqui, né? O que eu vou fazer, pessoal? Se são proporcionais, eu vou dividir isso aqui com uma primeira parte e vou encontrar o meu x. Que aí eu deixo... Perdão, vou encontrar o meu y. Eu vou deixar a minha incógnita para depois. Incógnita x. Ó, perceba que aqui eu posso cortar por 30. Por 30 sobra 4. Por 30 sobra 1. Se você quiser simplificar novamente, pode. 4 por 80, eu tenho 1 aqui, sobra 20. Logo, eu tenho que 1 vezes y são y, 1 vezes 20 é 20. Ou seja, o meu lado aqui, ó, tem valor igual a 20. Agora que eu já encontrei meu y, eu vou fazer a mesma coisa para encontrar o x. Ó, vou pegar minha segunda parte aqui, ó. 80 está para y, assim como 40 está para x. Eu sei que y é igual a 20, então, ó, 80 está para 20, assim como 40 está para x. Posso simplificar aqui, né, ó. Por 40 eu tenho 2 e 1, simplifico novamente, tenho 1 e 10. Pessoal, não é obrigatório fazer simplificação. Aconselho vocês aprenderem. Por quê, professor? Porque quando você vai fazer uma prova onde você não pode usar calculadora, você quer uma mão na roda. Você não vai fazer cálculo, por exemplo, você parar para multiplicar 20 por 40, dividir por 80, já ia dar um trabalho. Aqui não, ó, cortei, 1 vezes x, 10 vezes 1, 10. Então, pessoal, você ganha tempo, tá bom? Então, seu x, ó, igual a 10. Ó, detalhe, regra de 3, você só pode simplificar na horizontal ou na vertical. Jamais na regra de 3 você pode simplificar na diagonal aqui. Tá beleza, meu amigo? Então, ó, x é igual a 10. Perceba que é basicamente isso mesmo, ó. Aí, se te perguntar qual que é a relação entre eles, 120 por 30 não é 4? Quer dizer, pode até não parecer, porque os desenhos não estão reais, mas esse triângulo aqui possui medidas 4 vezes menor que o daqui, ó. Belezinha? Tranquilo? Letra B. Nossa letra B, pessoal,
já começa a dificultar um pouquinho, ó. Perceba comigo. Já sei que são semelhantes, mas se precisasse determinar a semelhança deles, ó, eu tenho um ângulo duas linhas aqui, um ângulo duas linhas aqui, ó, congruentes. Um ângulo três linhas aqui e três linhas aqui. Significa que também são congruentes ou iguais. Logo, eu tenho a congruência aqui, ó, ou seja, a semelhança entre eles aqui é a semelhança de ângulo-ângulo. Tranquilo? Para tanto, ó, eu posso dizer, então, vamos lá, em busca da proporção. Vou partir de 4. 4, eu tenho aqui. Quem é correspondente a 4? 4 não está entre 2 linha e 3 linha? O ângulo 2 linha e 3 linha, entre meio ele está o 2. Igual a 3. 3 não é adjacente. Não é adjacente de duas linhas? Adjacente de duas linhas, ou seja, ao lado, né, de duas linhas, é y. Então, 3 está para y, assim como 5, que é adjacente a 3 linhas, está para x. Perceba, pessoal, muitas pessoas boas erram isso aqui por causa do seguinte. Quem faz o exercício, às vezes, gira o triângulo. Observe como é que esse triângulo aqui foi girado. Aí você pega lá, pensando que 2 está para 3, que o 4 está para x e o 5 está para y, erra tudo. Então, quem vai te nortear, quem vai te direcionar, você pegar quem é quem, vai escolher quem é o correspondente de quem, são os ângulos, tá bem? Então, ó, perceba que eu já pensei quem está no meio dos dois aqui, peguei, quem é adjacente de quem. É o método mais fácil e seguro de você fazer seu exercício, beleza? Então, ó, separando aqui minha proporção, eu tenho que 4 está para 2, assim como 3 está para y. Vou resolver essa primeira parte. Posso simplificar aqui, né, pessoal? Ó, por 2 eu tenho aqui 2 e 1. Multiplico, ó, eu tenho que 4 está para x, 3 para y. Então, perfeito. 2 vezes y, tenho 2y igual a 3. Ou seja, y mede 3 sobre 2. 3 meios, pessoal, ou 1,5. Ou seja, y mede 1,5. Perceba que agora vamos encontrar o x. 3 sobre y, assim como 5 está para x. Y não é 1,5, então 3 está 1 para 1,5, assim como 5 está para x. Ó, detalhe, fazendo a operação aqui eu tenho 3 vezes x, 3x, igual a 5 vezes 1,5, tenho 7,5. Ou seja, x é igual a 7,5 sobre 3, x é igual a 2,5. Perceba que x adquire valor de 2,5. Tranquilo, pessoal? Beleza? Exercício de letra B. Agora nós vamos partir para o exercício de letra C. Perceba que aqui eu coloquei impresso, que vai ficar mais tranquilo para nós executarmos esses exercícios. Tudo bem, pessoal? Então, partindo aí do nosso exercício, nós temos dois triângulos. Observe que a proporção, a relação desses triângulos, esses triângulos foram rotacionados. Como assim, professor? Ó, meu 30 graus está aqui. Olha onde foi parar o meu outro 30 graus. Então, assim, teve aí um trabalhinho a mais. Vai dar um trabalhinho a mais para a gente estar fazendo esse exercício. Observe que eu tenho um lado que mede 61, o outro que mede 30. Aqui eu mede 30 e 89. Como o enunciado já me disse que essa relação aqui, esses triângulos são semelhantes, eu posso dizer para vocês então que o 89 de lá vem por aqui. E aqui, ó, vem o meu 61 que estava faltando. Portanto, observe que quando você somar estes ângulos, eles te darão o mesmo resultado de 180 graus, ou seja, somatório interno dos ângulos. Então, ó, observe comigo. Vamos achar os lados correspondentes aqui para nós encontrarmos o nosso x e o nosso y. Partindo disso, eu vou pegar o 2,4, ó. Eu gosto sempre de pegar o triângulo maior, porque a minha divisão sempre dá inteiro. Se eu pegar e colocar
a princípio, meu triângulo menor, eu sempre vou estar trabalhando com número decimal. Entende? Então, pessoal, ó, 2,4, quem é correspondente a 2,4? 2,4 está entre 30 e 89. Entre 30 e 89 eu tenho 1,8. Então, 2,4 é correspondente a 1,8, assim como, vamos pegar o 2,8 lá em cima, ó. 2,8 está entre 30 e 61. Entre 30 e 61 eu tenho o meu bom e velho x. Por fim, eu tenho o meu y lá, né? Que ele está para 7,5, ou seja, ó, entre 61 e 89, entre 61 e 89. Quem vai te nortear, galera, é sempre os ângulos, tá? Não cometam erros aí eu vou porque tá parecendo que esse aqui não. Você vai pelo ângulo, tá bem? Continuando meu exercício, ó, então eu já tenho minha relação, basta eu pegar aqui e separar para me fazer minha regra de 3. Eu tenho 2,4 está para 1,8, assim como 2,8 está para x. Aqui eu posso simplificar. Podendo simplificar, eu quero simplificar isso aqui por 6. 24 por 6 eu tenho 0,4 aqui e aqui eu tenho 0,3. Posso continuar simplificando, ó, por 0,4. Vou simplificar agora na vertical, ó. 0,4 dividido por 0,41. 2,8 dividido por 0,4, 7. Ou seja, 1 vezes x é x. 0,3 vezes 7 são 2,1. Tranquilo, pessoal? Se não quiser simplificar, não precisa. Você pode efetuar essa operação normalmente, mas é muito mais fácil. Então, eu tenho aqui, ó, que o meu x vale 2,1. Beleza? Continuando o exercício, ó, 2,8 sobre 2,1, né, ou o meu x, é igual a y 0,75. Aqui, pessoal, eu vou tornar dividir. Eu vou dividir aqui por 7, eu tenho 0,4 e tenho aqui 0,3. Se eu quiser continuar dividindo, eu posso, ó. Vou dividir por 0,3 aqui, ó. Eu tenho 1. 0,75 dividido por 0,3, eu tenho 2,5. Pessoal, é muito importante a gente ter essas regrinhas na cabeça, que elas nos auxiliam muito na hora de resolver os exercícios. Então, 1 vezes y é y, 0,4 vezes 2,5 vai me totalizar em 1. Beleza? Então, y mede 1. Então, estamos aqui em um caso de semelhança onde y mede 1. Tranquilo, pessoal? Agora vamos para o nosso exercício de número 2. Nosso exercício de número 2 ele é mais detalhado também. Ó. Essa aqui é questão já a nível de Enem. Muito importante a gente estar treinando ela. Leia comigo. Em muitas escadas de madeira, uma corrente de segurança é utilizada para que ela não se abra e nem se feche enquanto está sendo utilizada. Em uma dessas escadas, a abertura máxima entre os pés é de 1,2 metros, como mostra a figura a seguir. Perceba, pessoal, a escada está aqui. Essa cordinha aqui, ó, que é a corrente de segurança, né, que não vai permitir que ela abra mais. Então, ó, uma corrente de segurança é colocada exatamente no meio do terceiro e do quarto degrau. Então, a localização é isso mesmo, ó, nós adaptando aqui, nós temos o primeiro degrau, o segundo, o terceiro, entre o terceiro e o quarto, no meio aqui, ó, que é o quarto, quinto e sexto, aqui que está sendo colocada a nossa corrente. Então, o exercício pergunta, calcule o comprimento da corrente para que a escada tenha abertura máxima. Detalhe, pessoal, observe aqui o desenho. Aqui não foi representada a corrente e nós chegamos em dois triângulos. Um triângulo maior e um menor. A única medida que eu tenho é essa aqui, ó, de 1,2. A princípio parece impossível de fazer esse exercício, né? Mas perceba o seguinte, sempre que eu tenho um triângulo dentro, ou seja, embutido em outro, e ele é esse pedacinho, ou seja, a base dele é paralela ao piso, ou seja, a outra base, eu tenho que perceba comigo que com certeza minha corrente será
paralela ao meu piso. Eu tenho que esses triângulos são semelhantes. Tudo bem? Então, assim, partindo disso aí, eu posso observar também que os degraus de uma escada sempre são equidistantes, ou seja, possuem a mesma distância entre um degrau e outro. Partindo desse pressuposto, observe comigo. Se eu tenho dois triângulos, esse triângulo maior, vamos desenhar eles aqui, que vai ficar mais evidente, ó. Eu tenho um triângulo maior, que ele vai representar a minha escada. E vou desenhar aqui um triangulinho menor, que ele vai representar a minha corrente e o pico. Ó, de cara, eu tenho aqui que mede 1,20, mas perceba comigo que eu tenho 6 degraus nessa escada. Então, ó, eu não sei quanto que mede cada degrau, mas eu tenho por 6 degraus, 6D, né? E tenho aqui o valor que eu quero, ó, que o exercício quer o valor da corrente, o X. E tem que esse topo aqui, ó, como ela corta o meu quarto, entre o terceiro e o quarto, eu tenho, ó, 1, 2,5. Ou seja, eu tenho 2,5 degraus. Fazendo a proporção disso, observa comigo, ó. 6D está para 2,5D, assim como 1,2 está para X. Percebe? Ó, peguei aqui esse número de degraus, coloquei em razão aos degrauzinhos acima da corrente, né? Peguei minha base aqui e coloquei a base também que é corrente. Olha que bonito, ó. Corto D com D. Não preciso de degrau, já que o degrau dentro do tamanho, a proporção é a mesma. Continuo minha simplificação, ó, por 2, por 6, melhor. Eu tenho aqui 2, né? 3, perdão. Por 6 é 1. 6 dividido por 6, 1. 1,2 dividido por 6 é 0,2. Tranquilo? Fazendo a minha operação aqui, ó, 1 vezes x é x. 2,5 vezes 0,2 é igual a 0,5. Pessoal, não gasta vergonha de armar a conta não, tá? Ó, pode armar aí, ó. Você vai ter 0, 1, 5, duas casas decimais. Tranquilo? Ou seja, a minha corrente, ela possui meio metro, ou 0,5 metros. Bacana, pessoal? Exercício aí, molezinha, né? Por fim, nós vamos fazer o exercício de número 3, é o nosso último exercício da noite. Venha comigo. O exercício de número 3, ele me fala que a estrutura de um telhado foi toda feita em madeira, utilizando uma peça de 15 metros na horizontal. Opa! 15 metros na horizontal, o que é isso aqui, meus jovens? Uma peça de 15 metros na horizontal, ó. Observa, 15 metros. 5 peças na vertical, ou quem são essas? Vertical. Vertical é o eixo Y. Ó, uma peça na vertical, 2 peças na vertical, 3 peças na vertical, a quarta e por fim a quinta. Localizamos elas. E 6 inclinadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe algumas das suas medidas. Tá aqui, ó, como é que vai ser o telhado. Ele possui 6 metros de altura, muito bacana, e 15 metros de comprimento. Calcule quantos metros aproximadamente de madeira são necessários para que as peças necessário apenas para as peças na vertical. Observe, ele não está querendo saber que tanto que vai gastar na horizontal. Ele quer quantas peças na vertical dessa construção. Aí você vai perguntar, professor, não sei, difícil. Mas como estamos estudando semelhança de triângulos, nós vamos buscar aqui a semelhança entre eles. Perceba comigo aqui, pessoal. Observe esse triângulo aqui, ó. Essa pontinha aqui. Ele é semelhante a esse triângulo maior aqui, ó. Como assim, professor? Como você sabe que é semelhante? Ó, ele possui de cara 2 ângulos iguais. Aqui, ó, como ele é na vertical, eu tenho um ângulo de 90 e aqui eu tenho um ângulo. Agora, o meu triângulo maior aqui também, ó. Esse triângulo grande aqui, ó, que ele vai de A, B
e C, ele também possui esse mesmo ângulo e aqui também possui 90 graus. Então, de cara, já é semelhante a A, ou seja, ângulos, ângulo. Tem dois ângulos iguais, são triângulos semelhantes. Então, ó, vamos desenhar eles aqui embaixo para nós ficarmos mais... conseguimos observar melhor a semelhança entre eles, ó. Estou desenhando um pequenininho aqui. Que já ficou muito grande. Desenhando o segundo aqui, ó. Perfeito? Olha, eu vou nomear as peças que eu preciso. Essa peça aqui eu vou chamar ela de A. Essa peça aqui de B. E essa peça aqui de C. Observe que eu tenho duas peças A, tá? Ó, tem outra aqui. E duas peças B. Tem outra aqui. Então, assim, elas possuem as mesmas dimensões. Até porque, ó, ela é proporcional aqui embaixo, né? Então, ó, observando esse trianguinho aqui, eu tenho A, esse lado aqui medindo A, sua base medindo X, e tem um ângulozinho aqui, ó. Beleza? No grandão, ó, eu tenho minha base medindo 1, 2, 3x. Tenho essa lateral aqui, ó, que é meu C, que vale 6. E esse ângulo aqui igual, ó. E aqui 90 graus, ó. Observei, são semelhantes porque é A, ângulo. Logo, eu parto do meu princípio que 6 é correspondente a A, assim como 3x é correspondente a x. Detalhe, pessoal, eu poderia muito bem cortar ali, mas perceba comigo que eu tenho que tudo isso aqui não mede 15x. E observe, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6x. Então, se tudo junto mede 15x, vamos descobrir, ou mede 15 centímetros, perdão, vamos descobrir quanto que mede cada x? Então, vamos lá, ó, 15 dividido por 6, eu tenho que, coloco 2, sobra 3, acrescento uma vírgula aqui por causa do zero, né? 5. Ou seja, cada x desse vale 2,5. Então, para a gente resolver esse exercício mais tranquilo, ó, você pode cortar o seu x aqui, se você quiser. Ou você pode colocar 6a está para 3 vezes 2,5 sobre 2,5. Ah, pessoal, mas assim é um pouco mais complexo. Sim, mas assim, vou fazer dos dois jeitos para vocês perceberem, ó. Aqui eu posso simplificar. Eu tenho aqui 2 e 1. Logo, eu tenho que A é igual a vezes 2,5, 2,5 é igual a 2, 5, né? Ó, 2 vezes 2,5, A mede 2. Perfeito, pessoal? Ou seja, essa peça aqui mede 2 metros. Detalhe, ó, aquele jeito que nós estávamos seguindo, ó, você nem precisava saber que isso aqui era 15. Você podia fazer que 6A está para 3x, ó. Basta você cortar os x, daria a mesma coisa, ó. 3A é igual a 6, A é igual a 2. Tranquilo, pessoal? Substituindo o x aqui, porque senão ia ficar sem graça esse 15 aqui à toa, né? Mas vamos continuar, pessoal. Então, encontrei aqui o meu A. Tenho também que encontrar agora o B. Mas perceba que o triângulo B, ó, ele faz isso aqui, ó. Ele também vai ser semelhante. Por quê, professor? Como você tem tanta certeza? Ó, o ângulozinho aqui, ó. Observa aqui comigo, ó. Esse ângulozinho aqui é o mesmo. Aqui tem 90 graus do mesmo jeito, então é semelhante para o AA. Continuando, ó, 90 graus. Coloco aqui. Vamos comparar com esse. Eu tenho que aqui mede B e aqui eu tenho, ó, perceba que a base dele é dada por 2x. Então, fazendo a semelhança, 6 está para B, assim como 3x está para 2x.
Tranquilo? Pessoal, pegou um pedacinho aqui, ó. Aí, ó. 6 está para B, assim como 3x está para 2b. Posso cortar o x aqui, ó. Posso simplificar aqui também, ó. Sobra para mim 1, sobra para mim 2. O meu b, ó, é igual a 2 vezes 2, 4. B igual a 4. Ou seja, ó, então o meu b aqui é igual a 4. E o meu c eu já sei que é igual a 6, porque é a altura total. Então, ó, observa as medidas. O que me pede mesmo? Calcule quantos metros aproximadamente de madeira são necessários apenas para as peças na vertical da construção dessa estrutura. Então, na vertical, ó, nós temos 2A, que tem um Azinho aqui e outro A, mais tem 2B também, duas peças B. C eu tenho só uma. Então, fazendo a conta aqui, 2 vezes 2, mais 2 vezes meu B é 4, né? Mais C. 2 vezes 2, 4, mais 8, mais C, que são 6, né, pessoal? Que nós acabamos de identificar aqui. Mais 6. Ou seja, eu tenho aqui 18 metros. Detalhe, né, pessoal? O exercício ele foi muito sábio em dizer o seguinte, aproximadamente. É claro e evidente que ao executar um telhado como este, você não vai comprar 18 metros de madeira. Você precisa fazer um corte, pedreiro vai lá e erra, né? Coisas do dia a dia. Mas aí, pessoal, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado craque na matéria de semelhança de triângulo e, principalmente, desejo que vocês realizem os exercícios e treinem, pratiquem para ficar craque na matéria. Tudo bem? Gostaria de agradecer a presença de vocês. Grande abraço, pessoal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. Tudo bem? Grande abraço e até mais.